Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos fazer aqui o fechamento da semana referente aos dias 9 a 13 de fevereiro. Começando aqui com a análise do índice Bovespa, que fechou a semana novamente em alta de 1,92%, cotado a 186.464 pontos. Se a gente olhar aqui no histórico, é a sexta semana consecutiva de alta aqui no índice, tá? Essa semana ele chegou a romper ali a região dos 190 mil pontos, mas acabou recuando um pouquinho. De qualquer forma, a tendência segue sendo de alta, tá? Inclusive, os preços aqui estão um pouco distantes, né, da média móvel aqui de 9 períodos. Podemos esperar alguma lateralização, uma correção para a média móvel aqui se aproximar dos preços, tá? Porque tá um pouco esticado aqui, né, o índice nessas últimas semanas em função dessas altas aí, constantes que têm ocorrido. Agora vamos analisar aqui os papéis, né, que compõem aqui a carteira do canal. Começando com o Banco do Brasil, fechou a semana em alta de 4,52%, cotado a R$ 25,43. Durante a semana, o BB chegou até a região ali dos R$ 27,00, tá? Mas acabou recuando um pouquinho. De qualquer forma, a tendência também segue sendo de alta. E o meu preço médio está aqui em R$ 23,83. Interessante a gente observar aqui, né, que nas últimas semanas as máximas têm superado aqui as máximas anteriores, né? Então isso também é um indicativo da tendência de alta. E nessa semana, né, beliscou a região dos 27, está se aproximando, inclusive chegou a se aproximar, né, um pouco da máxima ali, da máxima antes da queda, né, a partir de maio aí do ano passado, né, após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. O Banco do Brasil veio caindo bastante, né, de maio até agosto, mais ou menos, e já conseguiu uma boa recuperação, né? Então o preço chegou ali, por um momento, a ficar apenas cerca de R$ 2,00 da região da máxima histórica. Então mostra aí o perfil de recuperação do banco, tá? O banco divulgou, inclusive, também nessa semana os resultados aí do quarto trimestre de 2025. Lucro acima do esperado, né? Porém, a inadimplência ainda preocupa, né? Então a gente tem que ficar um pouco cauteloso aí, porque boa parte dessa alta que a gente vem observando nas últimas semanas certamente se deve aí ao fluxo estrangeiro, né? O mercado, de uma forma geral, está subindo. Então, até um papel médio, uma empresa média aí está subindo bastante nas últimas semanas. Então a gente tem que ficar de olho aí nesses momentos, porque muitas vezes a alta mascara, né, uma certa instabilidade aí no balanço. No caso do Banco do Brasil, a única coisa que preocupa realmente é a situação ali da inadimplência, né, acima de 90 dias, que ainda mantém uma tendência de alta para o próximo trimestre, tá? Agora vamos indo aqui para o Banrisul. Fechou a semana em alta de 3,02%, cotado a R$ 18,45. Nessa semana, o papel não rompeu as máximas anteriores, mas a tendência segue sendo de alta, tá? O preço médio está em R$ 12,38. O Banrisul também divulgou os resultados nessa semana. O maior lucro da história do banco, né? 1 bilhão e 600 milhões, se não me engano, de lucro aí em 2025. Então a tendência é que o papel continue subindo, mas a gente também tem que ficar de olho na questão da inadimplência, tá? A gente olhando ali nos dados que foram divulgados,
Ao longo de 2025, a inadimplência tem aumentado um pouco, né? Então isso chama um pouco a atenção, né? Então é bom a gente ficar um pouco cauteloso em relação a isso. Seguindo aqui para o banco BMG, fechou a semana em queda de 1,84%, cotada a R$ 4,80. Foi a segunda semana seguida de queda no papel. Ainda assim, a tendência é de alta, tá? A média móvel de 9 períodos está virado para cima. E o preço médio está em R$ 4,31. O banco BMG que vai divulgar os resultados, se não me engano, só na outra semana, né? Na última semana de fevereiro. Vamos ver o que vai vir aí. Os investidores também estão aguardando, né, os dados que vão ser divulgados aí. E o banco ABC Brasil fechou a semana com uma pequena queda aí de 0,11%, cotada a R$ 26,93. Durante a semana, o papel chegou ali próximo da região dos R$ 29,00, mas acabou recuando. Tá? A tendência segue sendo de alta, né? A média móvel aqui de 9 períodos virado para cima. Os preços também estão relativamente distantes da média móvel, então pode haver uma lateralização, uma pequena correção nas próximas semanas. O preço médio ali em 22,34. Bom, então considerando o fechamento aí das cotações da última sexta-feira, eu estou com um lucro aqui de 6% em Banco do Brasil, 49% de lucro em Banrisul, 11% em Banco BMG e 20% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um lucro aí de 11%, que dá R$ 764 positivos. Tá? Se eu considerar daí os proventos recebidos pelas empresas, eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou positivo aqui, né? Uma rentabilidade de 10% em Banco do Brasil, 56% em Banrisul, 17% em Banco BMG e 27% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando uma rentabilidade de 15%, e nada mais é que a soma da diferença entre os preços médios, né? Ou seja, o lucro das operações, mais os proventos recebidos. Aqui é importante eu fazer um destaque, tá? O Banco ABC Brasil pagou proventos nessa semana, e no vídeo que eu fiz, acho que nos 2 vídeos que eu fiz na quinta e na sexta, eu esqueci de atualizar aqui o valor do provento, tá? Foi, acho que se não me engano, R$18, alguma coisa assim que eu recebi. Então, eu percebi que eu não havia feito esse preenchimento desses valores. Preenchi agora, então, para atualizar aqui a planilha, tá? Então, isso melhora a rentabilidade, né? Aqui em Banco ABC Brasil. Estava aqui em torno de R$12 nos quebrados. Então, a rentabilidade estava em torno de 24% por aí. Então, ele aumentou aí cerca de 3%, né? Então, agora a planilha está certinha. Em relação às operações da semana, né? Eu fiz um aporte na segunda-feira. Comprei 21 ações do Banco BMG. A um preço unitário de R$ 4,89. Deu aí R$ 102,69 de aporte, tá? Em relação aos proventos, então, no dia 11, que foi a quarta-feira, eu recebi R$ 18,23 líquido na forma de juros sobre capital próprio do Banco ABC Brasil. A Datacom havia sido mais anterior, acho que foi em dezembro. Eu tinha 14 ações na época, o que me deu aí R$ 1,30 líquido por ação de proventos, tá? Valor importante. É porque se a gente olhar aqui o outro pagamento anterior, o Banco ABC Brasil ele faz pagamentos semestrais, né? O pagamento anterior, que havia sido lá no dia 10 de julho, ó, havia sido 92 centavos por ação, né? Então, o valor acabou aumentando agora, nesse provento de agora. É importante, né? A empresa está com lucros crescentes, e isso também vai se refletindo nos proventos também que acabam ficando crescentes. Então, para fechar aqui a régua da semana,
Encerrei a semana com um patrimônio de R$ 7.533,87. Dá uma variação positiva de 4,79%. Então, nessa semana, meu patrimônio aumentou R$ 344,69. Já o Ibovespa havia subido 1,92%. Então, o alfa da carteira essa semana ficou positivo em 2,87%. Então, consegui aí, nessa semana, obter um novo recorde de patrimônio, tá? Superando aí o recorde anterior, que havia sido alcançado na última semana de janeiro, ali na semana do dia 26. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.